Olá pessoal, começamos mais um Papo que Soma e temos a grata satisfação de ter o nosso querido Alberto Mafra, professor, mestre em comunicação e marketing e também mentor. É isso, Betinho, seja bem-vindo. Eu lhe agradeço, é um prazer estar aqui com você e é um pouquinho disso. Então, pessoal, hoje vamos falar de tendências de carreira, reposicionamento de carreira, reposicionamento de marca, enfim. Estamos aqui com o mestre Betinho, certo? Então, Betinho, eu já começo com você. O que é um reposicionamento de carreira? Diferente do que as pessoas pensam, que acham que reposicionamento é mudar de carreira, o reposicionamento ele pode ser inserido tanto nessa questão, sim, mas também de você se reposicionar dentro da sua própria profissão. Certo. Certo. Entendeu? Não precisa mudar da profissão. Não, exatamente. Você dá um upgrade, vamos dizer assim, dentro da sua própria carreira. Isso envolve várias técnicas que são utilizadas para que você consiga dar digamos que um melhoramento, né, aportuguesando, né, na sua carreira profissional. É importante você falar isso para quem está nos assistindo, Betinho, porque em todo e qualquer tipo de carreira você sente frustração. Em determinado momento da sua vida você não está bem, ou então uma cobrança, seja médico, advogado, enfim, qualquer tipo de carreira. E às vezes a pessoa pensa o seguinte: não estou na profissão certa. Isso acontece, e até falei hoje de manhã na minha rede social. É para a gente fazer que nem um café. O café ele não é filtrado para que ele saia sem pó, sem grãos, enfim. A carreira profissional é assim. Só que, lógico, tem momentos que a gente está descontente. Eu não uso a palavra frustração. Certo. Eu acho ela muito pesada, mas descontente em certos momentos. Seja porque não está faturando o que esperava faturar, seja porque, de repente, o que você está fazendo não está rendendo o que você esperava, mas é só você se reposicionar. A palavra ela acaba sendo redundante. Em todos os aspectos da sua vida profissional, fazer um estudo mesmo, parar e dizer assim, não, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso progredir? E aí, sim, você aí consegue implantar e ter a paciência, né? Porque a gente quer tudo para ontem. Entendi. Então, assim, para quem está nesse processo que você agora citou, qual é o primeiro passo? O que é que ele tem que refletir dentro da carreira dele que ele precisa agora de um reposicionamento? Porque o reposicionamento, como você bem falou, é redundante, né? Então, a gente está naquela zona de conforto onde a gente não identifica oportunidades, né? Então, que momento eu tenho que perceber que, ora, eu preciso me reposicionar para ter um diferencial competitivo? Qualquer profissional, independentemente da sua área, e eu falo muito isso nas minhas mentorias para os meus mentorandos, que muitas vezes eles chegam para mim e dizem assim, eu preciso mudar. Se ele que tem que perceber. O profissional é que percebe, né? Como eu falei, não necessariamente por conta de ganhos financeiros, mas sim quando você não está contente, contento do que você faz no dia a dia. É aquela história do acordar de manhã e você não ter a disposição para sair de casa, para ir trabalhar. Então, tudo na vida requer planejamento. Tudo na vida requer um acompanhamento, né? Então, assim, mas como um acompanhamento? Um bom profissional na área de mentoria, um bom profissional na área de coaching, enfim, uma consultoria, ele pode lhe ajudar, sim, a trilhar esse caminho. E aí, mas você que precisa perceber primeiro. Você que precisa. E aí, tudo tem que se ter um planejamento. O planejamento é importantíssimo, porque você traça as metas e os objetivos que você precisa alcançar para que você tenha a satisfação, que eu digo, a conquista, a vitória. Entendi. Então, assim, a primeira pessoa identifica que precisa de ajuda e buscar ajuda. Buscar ajuda não é problema. Buscar ajuda é necessário, na verdade. Porque, assim, muitas vezes as pessoas acham, será que eu preciso de um terapeuta? Né? Então, assim, o terapeuta pode lhe ajudar, sim, lógico que sim. Mas um profissional na área empresarial, na área de comunicação, independentemente da sua área de atuação, é necessário que ela lhe acompanhe. Porque muitas vezes a gente também não enxerga o que o outro está enxergando.
Muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo tudo de forma correta, mas quando, na verdade, a gente está falhando em certos pontos. Às vezes uma certa arrogância, às vezes é uma forma errada de postar nas redes sociais, que hoje está banalizada, né? E, assim, tudo na vida requer disciplina. Então, a gente precisa disso. Em casa, a gente aprende na escola, na verdade, a disciplina. Verdade. A gente aprende com os nossos pais que a gente precisa seguir regras. E isso também não é diferente na nossa vida profissional. Você tocou num assunto muito interessante agora. A gente sabe que as redes sociais, ela é, se não for a maior ferramenta, mas é uma das ferramentas mais importantes hoje em dia para um profissional se projetar, falar para o mundo quem ele é. Essa questão do uso indevido, qual é a maior consequência para quem quer se reposicionar? Eu já te jogo outra pergunta. E para quem quer já se reposicionar, qual é a melhor forma de usar as redes sociais? A questão da banalização da rede social, ela não é somente na rede social. E quando você falou uma das mais importantes, não, a rede social, de fato, hoje é o veículo mais importante. Né? É quando a gente fala em mídia de apoio e mídia de sustentação, que logo no início a rede social era, hoje não é mais, ela é mídia principal. Né? A gente hoje está muito mais ligado às redes sociais do que na própria TV aberta, ou seja, uma plataforma de streaming, enfim. Mas é a questão do profissional. Eu estou repetindo isso porque é de extrema importância o acompanhamento de um profissional que vai lhe dar o direcionamento e dizer, não, olha, a sua profissão é X, você precisa fazer isso, seguir esse caminho. Ah, mas eu posso, de repente, postar a minha vida pessoal? Pode, mas tudo na vida tem que ter um limite. Um limite. Se você não tiver limite, na vida, para tudo, para absolutamente tudo. E não é diferente na rede social. Não é? Você é um profissional da área jurídica, por exemplo. Você tem que ter uma reputação ilibada. Sem dúvida. Você vai postar que você está numa festa com muita bebida. Como eu quero um advogado que me faça uma defesa de uma causa trabalhista se na rede social dele ele não passa uma certa segurança. Qual é a credibilidade? Imagine na vara de família. Pronto. Perante um magistério. Pois é. Então, assim, tudo tem limite. E você precisa ter um certo limite também nas redes sociais. Toma cuidado, porque ela, além de estar muito banalizada, ela está muito sexual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ela é com isso. vitrine e vidraça ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, sem sombra de dúvidas. Lhe deixa exposto para o bem e também lhe deixa exposto... Mas tudo na vida é assim, né? Infelizmente. Mas, assim... Mas também não teria graça se fosse tudo muito fácil. Né? Então, não teria também trabalho para os inúmeros profissionais de todas as áreas. Então, assim, a partir do momento que a gente passa a seguir regras e metas, tudo dá certo. Vou fazer uma provocação aqui, você como especialista da área. A gente tem muita dificuldade hoje em dia no mundo corporativo em achar pessoas que entendam cultura e valores de uma empresa, certo? E a gente está nessa questão da geração nem estuda, nem trabalha. Então, às vezes a pessoa pensa que precisa de um reposicionamento, mas ela tem que entender a cultura da organização. Como é que você, como especialista da área, vê essa dicotomia, né, entre a pessoa achar que deve se reposicionar ou ela mesmo não precisa se reposicionar e ela precisa encarar o mercado? Eu acho que o reposicionamento ele deve ser constante na nossa vida profissional. Né? O rebranding, você tem que utilizar as técnicas de aprender. A gente aprende. O que a gente leva dessa vida, na verdade, é o conhecimento. Então, a gente precisa estar sempre se reinventando. Eu vi uma frase, semana passada, discuti para eu interromper, que eu achei fantástica. A gente está na era de aprender a desaprender para aprender. Novamente. Devido a tudo isso que a gente está vivendo. É porque o mundo ele evolui, ele caminha para frente, né? Na verdade. Então, assim, ele está em constante evolução. São as culturas, são as pessoas, né? E na área organizacional, ela não é diferente. Uhum. Toda empresa tem sua cultura. E se você está entrando naquela organização, você tem a obrigação de seguir aquela cultura. Perfeito. Se você não concorda, muda de profissão ou muda de organização. E você, além de você ter que seguir essa cultura dessa empresa ou dessa organização, você tem que melhorar. Né? Ah, mas aí, de repente, a empresa ela tem uma cultura organizacional retrógrada. Por que não discutir com o CEO dessa empresa? Vamos tentar mudar, reformular
né? Mas Adaptar, dentro dos atualizar, valores e da sem cultura sombra da de empresa. dúvida, sem sombra de Você dúvida. pode continuar a ser conservador e tradicional, sem mexer na sua essência, mas pode sim evoluir. Né? Uma coisa que a gente enfrenta também, Betinho, nas organizações, é justamente isso. Ora, é muito conservador, é muito tradicional. Mas qual é o problema? Né? Você não tem problema em ser conservador ou tradicional. Você pode se adaptar à realidade do mundo, mas seguindo seus valores, seguindo seus princípios. Cada pessoa tem sua forma de ser, de viver e de pensar. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem a obrigação de respeitar. O respeito ele é fundamental. Não só dentro de uma organização, na vida como um todo. A nossa vida é uma organização. A nossa É verdade. família é uma organização. Vivemos numa organização, né? Exatamente. Quando a gente nasce, a gente está entrando em onde? Numa organização. O que é a organização? É a família. Só que essa a gente não escolhe. Não é verdade? Então, o que é que acontece? A gente tem que se inserir, se adaptar, respeitar e, lógico, sempre, numa constante evolução, fazer com que ela esteja sempre atual. Betinho, você falou, foi muito interessante, você falou da questão da exposição nas redes sociais e a gente está vendo que na nossa geração, né, a gente para arrumar um emprego, a gente quer mandar um currículo vitae. Eu acho que isso nem existe mais. Né? Como é que está agora esse processo de contratação das organizações? Via rede social, o currículo ainda atende, enfim. Existem inúmeras plataformas hoje de recrutamento e seleção, né? Mas a questão do currículo vitae ainda existe, porém, eu na minha empresa não aceito. Hoje, a gente fala em portfólio. E na E a maioria... discussão antigamente, bota foto, não bota foto, bota o telefone, bota o endereço. Exatamente. Né? Aquela coisa já tinha um padrãozinho e Isso. vendia até em papelaria já para você preencher a caneta. Perfeito. Não existe. Então, se eu quiser arrumar um emprego hoje, eu não posso mais mandar Não, você nem currículo. acha que em papelaria mais. Primeiro que não se usa mais papel, né? As organizações hoje são todas digitais. Então, assim, você até usa fotos. E o seu portfólio ele tem que ter fotos, tem que ter o seu trabalho. Hoje a gente pede um portfólio para que a gente saiba quais foram os trabalhos anteriores que você executou. Agora, você falou e tocou num fato muito interessante e importante. A rede social. Se você está em busca de um emprego, se você está em busca de uma recolocação profissional dentro de alguma organização, tome muito cuidado com a sua rede social. Que tipo de cuidado? Postar muita festa, segunda, terça, quarta-feira, você na praia. Eu sei, acontece, você está desempregado, mas você não pode estar postando isso. Porque aí o recrutador ele vai dizer assim, não, peraí, esse rapaz ele não trabalha, essa moça não trabalha, ela passa o dia na praia ou na academia ou tá... É importante você ter saúde, é importante você ter saúde, é importante você fazer exercício, é importante. O pagou, né, a história do tá pago, é importante, é bacana, até estimula outras pessoas, mas não é para você fazer isso num horário comercial, por exemplo. Então, hoje, a principal ferramenta dos recrutadores é a rede social. Todas elas. Todas. Não adianta, você Sim. não consegue se esconder. E tem uma certa diferenciação, né? A gente hoje fala muito, Instagram, mais rede social pessoal, LinkedIn, uma mais profissional, então não tem essa distinção. Não existe isso. Com o advento da tecnologia, da chegada da rede mundial de computadores, você não consegue mais se esconder em lugar nenhum. Verdade. Recentemente, uma artista famosa que não estava divulgando a todos, porque não, o nome principalmente, foi descoberto naquelas plataformas privadas. Então, assim, ninguém se esconde mais. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você posta, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. O que você comenta é muito interessante, porque às vezes a gente tem um posicionamento político X ou Y e muitas vezes a gente quer expressar isso. E a gente tem que tomar cuidado, até na forma de se expressar. Porque, primeiro, que pode gerar um processo, já começa por aí. E segundo, porque você tem que tomar cuidado para que você não gere uma má impressão nas outras pessoas. A gente vive um mundo, como você falou, de vidro. E a gente tem que tomar cuidado com absolutamente tudo na nossa vida. A nossa vida é pública, independentemente da sua profissão. A gente tinha aquela estigma que figura pública era aquela pessoa que tinha algum cargo de gestão pública. Então, hoje, todo mundo é uma figura pública. Depois das redes sociais, ninguém mais é privado. Mas a minha rede social ela é fechada.
Mas quantos seguidores você tem, mesmo ela sendo fechada? Né? Ah, mas então eu vou jogar e lançar apenas para os melhores amigos. Será que eles são, de fato, seus melhores amigos? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado. Aquilo ali pode se vazar. Tudo vaza. A imprensa, hoje, ela tem a boa imprensa e tem a má imprensa. Como absolutamente todas as profissões, enfim. Então, você tem que se cuidar. Você tem que estar tomando cuidado com o que você fala, com o que você faz, a postura que você usa no dia a dia, até mesmo a sua própria vestimenta. Isso é marketing pessoal. Então, assim, você vai sair... Ah, não, mas eu vou sair daqui e vou até a casa da minha mãe. Sim, mas o percurso da sua casa até a casa dos seus pais, as pessoas estão lhe vendo. Alguém pode tirar uma foto sua. Ou pode lhe cumprimentar na rua. Você vai de roupa de baixo? Não. Não vai. Não pode. Você tem que ir arrumado. Primeiro que você pode ser preso, né? Por tentado pudor. Mas você também tem que pensar que ali na frente pode ter um futuro chefe. Pode ter um futuro parceiro de negócios, né? Pode ter, enfim, futuros alunos, enfim, independente da sua profissão. E cliente, principalmente. Então, as pessoas estão lhe vendo a todo momento, não só na rede social, como ao vivo, lógico. Então, assim, você precisa cuidar de você e cuidar da sua imagem para que você possa passar uma boa imagem para o semelhante. Perfeito. Eu vou explorar um pouquinho agora do lado do consultor, do mentor, certo? Então, para aqueles que nos está assistindo a gente, o que é que precisa, certo, para iniciar um processo de mentoria, de reposicionamento de carreira? Quais são as etapas? Quais são os processos? Assim, na verdade, o trabalho que eu executo como mentor, antes de mais nada, como eu falei anteriormente, você precisa se identificar que precisa mudar, ou que precisa melhorar, ou que precisa progredir. Tem que ter a vontade, tem que vir de dentro. Tem que vir, porque não adianta, senão você não vai ter interesse em fazer. Né? Você tem que ter aquela força. É aquela fé mesmo, aquela força, aquela vontade. Eu quero mudar, eu quero melhorar, eu pretendo faturar mais. Eu falo muito isso na minha mentoria, eu gosto muito de usar a palavra abundância. Isso eu aprendo com o meu mentor. E a palavra abundância, de fato, ela nos dá uma certa coragem e disposição. E aí, quando você chega até a mim, eu já marco com você uma sessão de diagnóstico. Por quê? Porque eu preciso saber quais são os seus desafios. O que é que você quer alcançar? Essa é a primeira etapa do processo. A primeira da primeira. Eu faço uma sessão de diagnóstico contigo e aí a primeira pergunta que eu lhe faço, quais são os principais desafios que nós iremos trabalhar numa mentoria em grupo, por exemplo, ou numa individual, nesses próximos 6 meses, ou 3 meses. São 3 meses e 6 encontros via web. Ah, mas pode ser pessoalmente? Tem pessoas que não se identificam com a web. Sim, pode ser pessoalmente. Mas, às vezes, você se sente muito mais à vontade por trás de uma câmera. Até para falar quais são os seus desafios. Verdade. Eu não gosto de usar a palavra problema. Eu gosto de dizer assim, desafio. Por quê? Porque o problema é uma coisa que talvez a gente não consiga resolver. O desafio não, ele já diz. Ele está lhe desafiando a alcançar o que você está almejando. Então, passou do diagnóstico, eu vou trabalhar com você 5 pilares. E durante todos esses encontros. Primeiro, eu faço um grupo de WhatsApp contigo. Aí você vai dizer assim, não, mas espera aí, só sou eu e você, a gente não pode falar no pessoal? Não. Se eu quero falar sobre nossa vida pessoal, se a gente é amigo ou se tornou amigo, a gente fala no pessoal. No privado, né? No que eu digo privado. Mas a gente utiliza um grupo de WhatsApp para poder, ali a gente discutir absolutamente tudo que é ligado ao seu desafio. Diariamente, isso aí a gente pode falar a qualquer momento, quantas vezes for necessário. E aí eu vou trabalhar 5 pilares em você. Primeiro, que é o desafio, que a gente vai ter que vencer esse desafio. A gente trabalha a marca persona. É muito interessante quando se fala em marca persona, porque a gente vai estar... um pouco disso que eu falei agora. É o seu marketing pessoal. É a sua marca pessoal. Ah, mas a marca pessoal que você fala é o meu nome? O seu nome também. Ah, eu preciso ter uma logo desse seu nome? Meu nome? Não necessariamente. Mas o seu nome é a sua maior marca. Então, os antigos diziam que um homem honesto é aquele homem que tem um nome, né, limpo. Isso. Né, que tem, assim, ele pode ser o que for, mas o nome dele tem que estar extremamente limpo. Isso é todos os nossos avós. Ou seja, olhar para o André e já saber quem é o André. Que é uma pessoa idônea. Né? Isso vem muito dos nossos antepassados. E aí, existe um momento que até em um dos nossos encontros que eu digo que eu faço
um tipo de uma constelação sistêmica, né? Que a gente faz uma reflexão que ajuda muito nesse pensamento de encorajar o mentorando, entendeu? Dizer assim, não, eu preciso, de fato, honrar o meu antepassado, né? Porque eu estou aqui hoje graças a eles, né? E depois disso a gente trabalha, logicamente, o posicionamento, né? E a influência de cada uma das pessoas. O posicionamento, onde eu vou posicionar esse meu desafio, aonde eu quero chegar e de que forma eu vou influenciar as pessoas através do que eu faço, da minha profissão, da minha imagem enquanto pessoa, depois trabalhada, da minha marca persona, né? E, lógico, a gente finaliza com sucesso, porque eu ando muito feliz com os meus mentorandos, pelo menos os que estão comigo nesse momento, porque eu estou vendo assim, uma evolução muito rápida. Aí você me pergunta, é da tecnologia? Não, não é só da tecnologia. A tecnologia ela veio para ajudar, né? A inteligência artificial, enfim, a internet, as redes sociais, mas a vontade de mudar, eu acho que isso é o mais importante. Principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, né? É porque a gente vive um mundo tão cruel, né? E as pessoas procuram sempre estar querendo diminuir as outras ou fazer algo que não seja tão bacana. E a partir do momento que você tenta evoluir, aí eu já chamo de evolução, sim, não só profissional, às vezes você procura um mentor até para a vida pessoal. O mentor, eu trabalho com posicionamento e influência, mas muitas vezes, quando eu chego na sessão de diagnóstico, eu vejo que o desafio é muito mais pessoal do que profissional. E a gente trabalha essa área pessoal porque uma está ligada à outra. O pessoal sem o profissional não existe e vice-versa. É interessante o que você está dizendo, porque a gente viveu há 20, 30 anos atrás aquela pressão do trabalho onde você saiu de casa, esqueceu casa. Né? Mas o mundo de hoje, né, mostra que se você não investe nas pessoas, se você não entende o que o outro está passando, não tem como desassociar essa questão do pessoal para o profissional. Isso também remete na sua mentoria? Também. E assim, infelizmente, com a pandemia, as pessoas adoeceram. Né? Eu não digo todas, mas a grande maioria. Isso é fato. A gente vê isso diariamente nos jornais, nos sites, enfim. E a cultura do home office também, ela confesso a você que eu não funciono muito com home office, mas Eu também não. Home office para mim é sábado e domingo. Ultimamente eu não tô nem isso. Eu sou um workaholic, né? Então assim, nem sábado nem domingo, mas assim, home office para mim ele não funciona porque eu preciso acordar, ter aquela obrigação de sair de casa. Aquilo para mim, porque ficar em casa, botar uma camiseta com um short, porque as pessoas não tá vendo o meu short, e a gente já viu muitos memes, né, das pessoas se levantando, enfim. E aí, isso não funciona para mim, eu tenho que sair de casa. Mas eu conheço muitas pessoas que se adaptaram e que mudaram o regime de trabalho, né? Então, para home office, em vários setores, tanto público como privado. Isso é uma realidade. Então, assim, a imagem, a gente tem que cuidar disso, a gente tem que ver que, de fato, adoeceu, sim, mas que a gente pode trabalhar também isso, para que as pessoas não adoeçam mais, ou que não piorem o seu quadro, vamos dizer assim. A mentoria, ela é uma terapia, ela não deixa de ser uma terapia. A gente acaba sendo um pouco terapeuta também. Isso que eu aprendi na minha mentoria, porque eu tenho um mentor. Para ser mentor, eu tinha que ter um mentor. Eu tinha que conhecer as técnicas da mentoria para que a gente pudesse passar o melhor para os mentorandos, né? E isso é extraordinário. Quando a gente vê o resultado, é fantástico. É uma sensação única de satisfação porque a gente conseguiu ajudar alguém. Porque não é só a questão financeira. A financeira, lógico, faz parte. Porque quem trabalha de graça é ONG. E se você parar para pensar, nem a ONG trabalha de graça, porque ela precisa das doações, né? Seja também oriunda do poder público ou não. Mas você é a realização de ver que aquele mentorando, ele conseguiu vencer aquele desafio e alcançar o sucesso. Betinho, mais uma provocação, certo? O que é que a pessoa que está procurando esse trabalho, está procurando essa ajuda, né, essa ferramenta de forma profissional, o que é que ela deve ter cuidado também, que em toda e qualquer profissão que surge, certo? A gente vê muito cursos de coaching, muitos mentores aí de internet, enfim. Então, você, com sua experiência, né, o que é que fala para o nosso público para ter cuidado de encontrar o profissional certo? Primeiro que a gente sabe que a rede social ela é a fonte mais fácil, vamos dizer assim. Investiga quem é esse profissional, pede referências. Eu acho que é interessante também.
Como em qualquer profissional, você tem que pedir referências. Você não vai contratar um profissional independentemente da área só por contratar. Você primeiro precisa saber se os outros clientes ficaram satisfeitos, se aquele produto... Porque a mentoria é um produto, o serviço ele é um produto. Se ele foi entregue da forma que ele prometeu, então, assim, investiga primeiro, conhece. Vê a vida pregressa desse profissional, né? Vê qual a formação desse profissional, com quem ele se formou, onde ele se formou, o que ele estuda, o que ele faz. Né? A rede social, como a gente estava falando agora há pouco, ela é importante porque aí você vai ver é exatamente aquela linha que ele posta diariamente que você quer seguir na sua vida. Então, você acaba se espelhando nisso. Você tem que se espelhar. Quando você for procurar um profissional de mentoria, você tem que saber quem é esse profissional. Isso é muito importante. Eu acho que para mim, é o mais importante disso tudo. Betinho, estamos chegando ao nosso fim. Eu queria aqui abrir o espaço do Papo que Soma para você fazer suas considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer a você, André. É uma satisfação estar aqui. Agradecer a todos do Riacho Doce também, aqui do Papo que Soma, e eu estarei sempre à disposição de vocês. Feliz que o nosso papo acabou sendo muito rápido, né? Espero ter somado. Somou, sem sombra de dúvida. Toda e qualquer forma de somar é válida. Que bacana. Pessoal, hoje estivemos com Alberto Mafra, professor de marketing e comunicação. É isso, Betinho? Eu sou coordenador do curso de marketing, do curso de gestão pública e administração no SESMAC. Né? Especialista em mentoria de reposicionamento de carreira. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.